Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Clube Criminal, seu podcast gravado sempre às segundas e quartas-feiras, agora na temporada 2022, que tem mais de 150 episódios gravados e você pode, de forma à disposição, quando você quiser, simplesmente buscar no Clube Criminal e ter acesso a todos esses episódios anteriores. O tema de hoje é um tema muito interessante, nós vamos falar sobre advocacia versus concurso público. E quem está falando para vocês é uma pessoa que já foi concursado e está na advocacia. Eu convidei hoje um concursado muito especial para falar conosco e nós temos o Thiago Bunin, que até onde eu sei, nunca pensou em concurso nenhum. Então, antes da gente chamar o nosso convidado e divulgar quem é esse convidado, eu quero chamar para a nossa discussão Thiago Bunin, o homem que nunca prestou um concurso público. Fala, dia, pessoal, Thiago. Muito bom dia para vocês, para quem nos acompanha aqui ao vivo, para você que está escutando o nosso replay, seja muito bem-vindo também. Esse é o podcast Clube Criminal, o único podcast sobre direito penal, processo penal, advocacia criminal e temas correlatados, que é gravado ao vivo e sem cortes. Toda segunda e quarta-feira, nesse novo formato, a gente recebe um convidado ou a gente está aqui respondendo perguntas e respostas. O podcast Clube Criminal é um dos vários meios de comunicação que a gente, que faz parte do movimento criminal na prática, João Ricardo Batista, eu e Rodrigo Alvarez do Criminal na Prática, temos aqui para nos comunicar com vocês. E hoje a gente recebe aqui o Diego, grande @promotor Diego Braga. Se você não segue, @promotor Diego Braga, que está sempre aqui, né, participando do Clube Criminal, sempre conversando com a gente aqui, sempre trocando figurinhas conosco, e hoje vai estar aqui para falar sobre esse tema, concurso público ou advocacia criminal. A gente sabe que tem muitos jovens advogados no começo de carreira, ou advogados que ainda não estão decididos se querem ficar na advocacia ou se querem ir para o concurso público, que nos acompanham por aqui. O João, né, tem uma história muito bacana na vida dele sobre isso, o Rodrigo também, e o Diego também vai poder compartilhar isso com vocês. Diego, antes de te passar a palavra, quero só fazer uma brincadeira com o João. Ô, João, tava com música de fundo, né? Sala VIP é complicado, né, amigo? Sala VIP tem um lado ruim, né, cara? Uma música de fundo. Ei, Sala VIP. Fala, Diego, seja bem-vindo. Meus amigos, muito obrigado. Eu aceito sempre com muito prazer esse convite de vocês. Já não é a primeira vez, já é a segunda vez que eu participo, mas como você falou, como vocês falaram, eu quando não estou participando aqui, trocando uma ideia, eu estou assistindo, porque eu entro sempre na live de vocês. É um prazer muito grande e a gente aprende, hoje a gente tem acesso a essa informação de qualidade, né? Então, é muito importante essa troca que vocês fazem, no formato profissional. Gosto demais. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Diego, olha só, é a sua segunda vez. Perfeito. Na terceira, tá? Você vira membro honorário vitalício, tá? E aí a gente já começa a mandar dividir boleto, tá desse jeito, tá? Brincadeira, tá, rapaz. Diego! Ô, Thiago, mas muito legal isso que você falou sobre dividir boleto. Cara, no final das contas, a gente pode começar o nosso tema de hoje falando sobre isso. Dinheiro para pagar boleto. Na realidade, a gente romantiza o cargo público, a função exercida no cargo, ou a advocacia, o munus que detemos, né, nas nossas mãos, mas todo mundo trabalha também para ter qualidade de vida, e qualidade de vida se tem também com estabilidade financeira, e para além disso, não adianta a gente trabalhar e odiar o que faz ou não se ver vocacionado. A ideia desse nosso encontro, desse nosso podcast, é de alguma maneira ajudar você que está em dúvida sobre advocacia ou concurso público, ou quem sabe, como eu fiz por um certo tempo, não recomendo os dois, tá? Mas, no final das contas, não tem certo e errado, eu acho que a gente vai acabar chegando nesse denominador comum, não tem certo e errado, tem o que você se sente vocacionado. Então, antes de mais nada, eu quero que o nosso convidado, o Dr. Diego Braga, fale um pouquinho de quem é ele, que cargo ele exerce, como que ele chegou nesse cargo, tá? Porque a gente vai falar um pouquinho da história de cada um, e aí é importante vocês conhecerem o nosso convidado. Inclusive, ele tem treinamento sobre concurso público que ajudam pessoas a passarem em concurso público. Então, olha só, João, rapidinho, eu tenho muita curiosidade sobre isso, cara, porque uma das coisas que eu sou fascinado é saber a história das pessoas. Você sabia, Diego,
que quando eu vou fazer audiência com um promotor que eu não conheço, com um juiz que eu não conheço, eu tento pesquisar um pouco da história de vida, né? Daquela pessoa. Eu acho muito interessante. Eu conheço a história do João e vai ser, assim, intrigante aqui ouvir um pouco da tua história. Eu já vi no teu Instagram fotos antigas que você postou, na época de polícia, etc, tal. Então, tenho certeza aí que vai ser um storytelling foda que a gente vai receber aqui agora. Conta aí sua história, Diegão. Cara, vamos lá, rapidamente, muito resumidamente, senão é a live para mais de 1 hora, com certeza. Eu iniciei minha faculdade, eu tinha dificuldade financeira, né, cara? Então eu comecei a estagiar muito cedo. E eu lembro que eu, como estagiário, ganhava bem, cara, um salário mínimo para estagiário, ganhava bem. Só que surgiu um concurso para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. E nesse concurso eu ia triplicar o meu salário. E eu dependia disso, cara, para sobreviver. Que ano de isso, verdade. Diego? Que ano isso? Que ano? Foi em 2001. Meu primeiro concurso foi em 2001. Eu não esqueço nunca. Você imagina, tem um tempinho já aí. Aí, depois que eu entrei, eu me senti de fato vocacionado para a polícia. Então, eu adorava o que eu fazia, adorava. Só que eu sempre sonhava com voos maiores. Então, durante a minha faculdade, isso eu estava no segundo ou terceiro período da faculdade, quando passei nesse primeiro concurso, eu dediquei toda a minha faculdade a já direcionar para concurso público. Então, eu comecei a fazer cursinhos concomitante com a faculdade. Então, fazia a faculdade à noite, trabalhava em cima de plantão, 24/72, e muitas das vezes trocava os meus plantões para trabalhar final de semana e ter durante a semana para poder estudar. Então, os colegas da Polícia Civil gostavam, porque eu trabalhava os finais de semana e eles durante a semana. Mas eu fui estudando, fazendo cursinhos, módulos específicos, pegando base em algumas matérias, constitucional, administrativo, penal, processo penal, que era mais a área que eu gostava, criminal, né? E depois engajei mais nos concursos para delegado de polícia, que o meu foco era delegado de polícia. Então, resumindo, muito resumidamente, eu fui ao longo estudando. Quando foi em 2004, abriu o concurso da Polícia Federal, tanto para delegado federal quanto para agente federal. Eu fiz os dois, eram dias diferentes. Para delegado federal, eu fiquei por uma questão, a nota de corte foi 69, eu fiz 68. E para agente federal, eu passei. Só que não passei tão bem classificado, caiu outras matérias que não eram da área jurídica, tal, contabilidade, sei lá, administração, umas outras matérias lá que caiu. Então, nesse concurso de 2004 que eu fiz, eu só fui chamado em 2007. Então, eu em 2004 fiz esse concurso, eu me formei em 2005, só que em 2005 eu fiz um outro concurso para delegado da Polícia Civil de Minas Gerais. Eu passei também. Então, eu já fui terminando a faculdade passando num concurso bacana, que era delegado da polícia, que era o meu objetivo inicial. Estava satisfeito, tranquilo, aí mudei a minha vida, fui para Minas Gerais, né? Foi uma experiência muito bacana, porque de verdade, de fato, eu saí de casa, né? Isso eu tinha 25 anos de idade. Então, eu entrei na polícia com 21, com 25 eu estava me formando, passei para delegado. Só que fiquei na Polícia Civil apenas no ano de 2006, como delegado, um ano aproximadamente, porque em 2007 eu fui chamado para agente federal. Aí eu avaliei muitas coisas na minha vida ali e resolvi que até o salário nessa época, o salário da agente federal era melhor que o delegado da Polícia Civil de Minas. Então eu larguei o delegado e fui para agente federal, porque eu queria voltar ali para o meu estado de origem, que era o Rio de Janeiro, e na área federal eu tinha essa possibilidade, eu não tinha certeza, mas tinha essa possibilidade. No final das contas deu certo, eu consegui voltar para o Rio, então isso foi muito bom. Aí, agente federal, eu tinha um salário muito bom, adorava o que eu fazia, eu lembro que eu comecei a estudar para a magistratura e para o Ministério Público, especificamente depois que eu passei para agente federal, me organizei, né, fui estudar, só que, eu pensava, porque a gente sempre tem aquela dúvida se a gente vai passar ou não, né, eu pensava, pelo menos eu adoro o que eu faço, agente federal, eu amo o que eu faço, eu sou muito feliz, se eu não passar, pelo menos eu tô tranquilo, eu não tinha esse estresse, sabe, de, tô desempregado e tal. Ô, Diego, então uma pequena interrupção de 10 segundos. Você prestou concurso para juiz e para promotor. Cara, agora eu tô entendendo por que de algumas sentenças dos meus processos. Pronto, feita as considerações. Aí foi isso, cara. Aí, em 2007, eu entrei para agente federal e iniciei um estudo específico para magistratura e para o Ministério Público. E aí levei, cara, mais 5 anos, porque eu passei só em 2013, cara. Então foram 5 anos, no último ano, 1 ano e meio, eu tirei uma licença sem vencimento só para estudar. Você vê que foram anos difíceis. Mas é isso aí, em 2013 eu passei para o Ministério Público de Goiás, estou muito feliz, adoro o que eu faço também, sou realizado financeiramente, profissionalmente,
Então, de forma muito resumida, é isso. Não vou alongar demais, senão a gente toma muito tempo. Diego, só para quem está escutando, calcular, assim, foram, nas minhas contas aqui, 3 concursos, né? Aprovados. 3 cargos. 4. 4, né? 4. Até chegar ao de promotor, né? 4 contando de promotor hoje. Contando de promotor, isso aí. E ao total, Exato. Quantos anos até chegar no cargo de hoje? Então, cara, é uma pergunta interessante essa que você fez. Eu considero que eu levei 10 anos estudando. 10 anos. Por quê? Desde o meu primeiro concurso, quando eu efetivamente eu comecei a abrir mão de abdicar dos prazeres da vida, de final de semana e tal, foram 10 anos que eu considero que eu levei efetivamente estudando. E algumas fases dessa foram bem difíceis, foram dedicação full time, de manhã, de tarde e de noite estudando. Então, eu considero 10 anos. Deixa eu só fazer um paralelo muito importante aqui, Diego. Olha só, 10 anos estudando para ele chegar no cargo que ele ocupa hoje de promotor. Na advocacia não vai ser diferente. Muito pelo contrário. Né? Se você está aí no teu primeiro, segundo, terceiro dia de advocacia, terceiro ano de advocacia e pensa que às vezes não chegou onde você quer, olha para outras pessoas e fala, nossa, né? Não vai ser diferente, né? Não vai ser diferente. Você vai ter que empilhar muito tijolinho ainda, né? Até construir, aspas, o seu castelo, chegar aonde você quer na tua advocacia, né? Diego demorou 10 anos para entrar no concurso público que ele está hoje, né? Obviamente, dali por diante ainda vai chão, porque vai para o interior, etc. Exato, e tal, exatamente. né? Então, você fica pensando, né, que na advocacia de hoje para amanhã também não vai ser, se no concurso público, que é onde a pessoa já, quando começa com um bom salário, né? É difícil de chegar até lá, e chegando até lá é só um começo também, né? Você tem que também trazer isso para a advocacia. Presta atenção nesse paralelo, escuta essa história do Diego, que isso é importantíssimo. João, você tem uma história diferente e eu prefiro a tua antes da minha. Então tá, eu ia puxar o seu gancho, né? A gente não pode tomar muito tempo nessas histórias, mas só para o pessoal aqui, a título de curiosidade, eu em 2002, bem pertinho do Diego, eu fiz o meu primeiro concurso. Na verdade foi o segundo e passei no segundo concurso que eu fiz, que era fiscal de um órgão público muito conhecido, que é o INMETRO, Instituto Nacional de Metrologia. E aí eu fui fiscal do INMETRO. Caramba. Por 16 anos, e aí na minha cabeça eu tinha uma única certeza: eu só consigo ficar em paz emocional e financeira se eu estiver em outro concurso público por conta de um fator muito preponderante do cargo público, que é a estabilidade. E aí eu comecei a prestar concurso para delegado de Polícia Civil. Na minha cabeça nem passava qualquer coisa que envolvesse iniciativa privada. Eu falava, olha, como que eu vou para advocacia e esse mês eu ganhei X e mês que vem eu vou ganhar? Não sei, não tenho a mínima ideia. Isso era angustiante para alguém que veio de uma infância e uma juventude muito humilde, escassa, com recursos financeiros. Beleza, comecei a fazer concurso em vários estados do Brasil, fazer primeira fase, segunda fase. Quando chegou o concurso do estado de São Paulo, pediu prática jurídica, eu falei, eu não tenho. Aí eu falei, peraí, vou resolver esse problema. Estou estudando para a parte penal, vou advogar na advocacia criminal, pegar 3 ou 4 processos ali, e aí dali a pouco eu tenho a minha prática que eu preciso para alguns estados. Situação que transformou a minha vida e simplesmente pela primeira vez e de acidente eu me vi completamente vocacionado para o que eu fazia, eu me vi encantado. Não esqueço a primeira vez que eu devolvi um filho inocente nos braços de uma mãe. Aquela mulher me deu um abraço e eu simplesmente falei assim, a minha função de vida não é ser delegado para prender, é ser advogado para soltar. E eu comecei a perceber na prática o quanto de injustiças que tinham no judiciário, e eu não estou falando de uma pessoa específica, nenhum órgão específico, eu estou falando do judiciário. Quantas e quantas vezes eu vi injustiças acontecendo no judiciário e seria o advogado, o contraponto que conseguiria levar justiça a casos concretos. E aí, no final das contas, aquela imagem que eu tinha do judiciário perfeito, que só faz justiça, que só condena culpados, eu comecei a perceber que na prática o buraco é muito mais embaixo, muito diferente. E hoje em dia eu olho para mim mesmo, eu acho que até vocês mesmos que assistem e nos ouvem, não conseguem imaginar João Ricardo sendo outra coisa, a não ser um advogado criminalista que defende pessoas. E aí você vê, o que eu fazia antes? Eu era um agente do Estado que praticamente, se fosse um tempo bíblico, eu seria um coletor de impostos, eu emitia GRU, Guia de Recolhimento da União, de forma reiterada, arrecadava valores assim, ó, estrondosos para o Estado, né? Justamente esse Estado que eu combato hoje,
e aí eu aplicava diversas punições, como autos de infração e etc., para empresas e pessoas físicas e jurídicas que estabeleciam alguns tipos de atividades, né? Então, assim, cara, hoje, por acidente, eu nunca imaginei, na faculdade eu não imaginava ser advogado, então, por acidente, eu acabei me encontrando, descobrindo a minha verdadeira vocação. João, sabe o que é muito interessante na sua história? Você esqueceu aí, mas eu lembrei dessa parte. Em um determinado momento, você nem faria a prova da OAB durante o curso do direito, né? Você a princípio, não tinha nem intenção de fazer o exame de ordem, né? Exato. Porque alguns... Exato. Um professor chamado João Paulo... De um professor, né? Desculpa. Tem um professor chamado João Paulo Del Montes, que ele me viu no último semestre. Então, para quem tem curiosidade, vai lá nos meus destaques, tem um destaque falando sobre a minha história. Eu, durante o cargo público, eu passei os últimos anos da faculdade quase com um tormento, viajando cerca de 100 aumentos, tá? 400 quilômetros por dia, todos os dias. 200 para ir, 200 para voltar, para ir para a faculdade. Ia de carro, trabalhava o dia inteiro em cidades do interior. E aí, nesse fim de faculdade, um dos professores falou: por que você não faz faculdade da OAB, faz prova da OAB? Você tem o perfil de quem passa de primeira. Eu falei: doutor, eu parei aí anos da faculdade, deixei minha faculdade trancada. E ele falou: não, faz que eu acho que você passa. Eu fui lá e passei de primeira. E aí você vê, parece que o destino conspira, né? Tudo conspira para o bem daqueles que realmente são determinados, né? E aí eu fiz a OAB, passei, comecei a me ver como advogado de surpresa. Quando eu conheci o João, né? Quando eu conheci o João, ele era advogado e funcionário público, né? Era uma loucura, cara. A gente conversou muito antes dele. A gente trocou muita ideia. Eu lembro das últimas semanas do João no cargo público, da gente conversando e dele falando: agora chegou a hora, vou, né? Foi complicado aquilo. Mas olha só, eu tenho mais... Cara, eu fiquei 2 anos. Só para o pessoal entender o que o Thiago está falando, eu fiquei 2 anos. O meu cargo não era incompatível, eu tinha impedimentos. Então, eu fiquei 2 anos sendo servidor público e sendo advogado também. Olha, não recomendo, mas para mim foi fundamental. Eu praticamente fiquei maluco da cabeça, tá? Assim, ó, eu trabalhava 14, 16 horas por dia, eu viajava de onde eu tivesse para fazer uma audiência, na época era tudo presencial. Olha, foi um tormento, mas eu vejo como um momento muito importante para eu me encontrar quem eu sou hoje. Quando me perguntam: João Ricardo, quantos anos de advocacia você tem? Eu tenho meros 5 anos. Vou fazer 5 anos agora em agosto, né? E 5 anos de loucura, como foi, sabe? Eu considero que foi muito mais. Outros advogados não fizeram o que eu fiz nos 3, 4 primeiros anos. Não fizeram o que eu fiz, sabe? O empenho que aconteceu. Então, não recomendo, né? A gente tem que ter saúde mental, física também. Eu sacrifiquei isso por certo tempo, mas eu acho que isso também é sacrificável para quem está se preparando. Com o pessoal aqui do escritório, algumas coisas assim, eu falo: isso aí forma caráter. Ontem o Jefferson ligou para mim e falou: cara, tô na delegacia esperando faz não sei quantas horas para ser atendido, é uma coisa besta. Eu falei: isso aí forma caráter, é importante. Forma caráter. Bom, a minha história, rapidamente, eu já contei 1 milhão de vezes aqui pro pessoal, né? Eu entrei na faculdade de Direito por um acaso, para auxiliar na faculdade de jornalismo, que era o meu sonho, né? Porque eu tinha uma aversão, até hoje tenho, a jornalistas que falam besteira quando vão comentar algum assunto que permeia no ambiente do judiciário, e a maioria das notícias hoje em dia, você vai assistir um judiciário, é sobre crime, é sobre algum projeto legislativo. A maioria das questões comentadas pelo judiciário hoje envolve direito, né? Então eu comecei o direito para me auxiliar no jornalismo e comecei a trabalhar muito cedo, igual o Diego falou. Logo de começo eu entrei num estágio na Defensoria Pública na área criminal. A faculdade de jornalismo era uma universidade federal, estava em greve quando eu entrei no curso, então não estava tendo aula. Aí eu me apaixonei pelo curso de Direito. Quando ia começar a faculdade de jornalismo, eu teria que parar o estágio. E aí não foi nem por questão... Foi o que me falou mais era o lado que eu estava apaixonado pelo estágio. Não foi o lado financeiro, né, da remuneração do estágio. Porque na época a minha principal fonte de renda, acho que isso o pessoal sabe também, era pagode, né? Eu tinha um grupo de pagode. Essa era a minha fonte de... Eu tinha um grupo... Eu brinco com os meus... Hoje eu não tenho sócios, mas a primeira sociedade que eu tive, o capital que eu investi no começo da sociedade de advogados, eu sacaneava meus sócios. Eu falava: ó, tem dinheiro de pagode aí, viu, cara? O capital social tem dinheiro de pagode. Eu toquei pagode desde os 15 anos de idade. Então, na época que eu comecei a faculdade, né? Inclusive, parei por isso, né? Eu, como estagiário, entrei na vara criminal, antigamente processo físico, fui pedir carga de um processo para defensora pública. A Mirim, que trabalhava na vara, falou: você não toca naquele grupo de pagode? Cartório cheio de gente buscando... Naquela época que o fórum era muito mais movimentado do que hoje, que a gente precisava ir no fórum para olhar processo, né?
Todo mundo me olhou, como assim o cara toca pagode? Eu falei, eu não. E daquele dia eu saí decidido que eu pararia de tocar pagode, porque eu falei, não, as duas coisas não dão certo. Parei ali, acho que quando eu estava no primeiro ano de faculdade. Mas, bom, desde que entrei na faculdade, por esse contato com a Defensoria Pública, decidi que queria advogar. E decidi que queria a área criminal. Mas eu fiz um concurso público na minha vida. O estágio na Defensoria Pública não era concurso, mas eu fiz um concurso público que foi um concurso público para o Ministério Público. Eu fui estagiário do MP durante a faculdade. Já decidido que eu queria atuar na área criminal e que eu queria advogar na área criminal. Campo Grande, a gente não tinha, o João sabe disso, Diego. Campo Grande, a gente, talvez naquela época que eu era estagiário, teria 2 ou 3 escritórios que só atuavam na advocacia criminal, né? 2 ou 3. Então, você conseguir naquela época um estágio na advocacia criminal era impossível, né? Então, eu fui para o Ministério Público. Mas fui para o Ministério Público e falava para a promotora que eu trabalhava, a doutora Emi Luiz, que é amiga hoje em dia, falava, ó, tô aqui, mas eu quero ser advogado, então vocês cuidado que eu sou um espião, né? Então, eu tô aqui vendo como é que funciona o negócio. Sou um espião, brincava com ela. E saí da faculdade, e aí entraria na minha vida profissional, e aí tem muita história, não quero me alongar, então sempre quis advogar. Agora, Diego, eu queria te devolver com uma pergunta que você me contou aí, e isso vai não ao encontro, mas vai de encontro com algo que eu penso. Você acha que para o concurso público é imprescindível ou é muito importante a vocação? Porque eu sempre brinco isso e brinco quando pergunto aos meus alunos, porque eu ainda dou aula na graduação até hoje, né? Não saio da graduação e não quero sair nunca. Eu pergunto, né? Quem quer advogar, quem quer fazer concurso público? Eu lembro quando eu estava na faculdade, sei lá, numa sala de 45 alunos, eu talvez fosse o único que respondia diretamente, quero advogar. Todos os outros falavam que queria concurso público. É meio cíclico, porque hoje eu consigo perceber que aparecem mais alunos querendo a advocacia. Mas aqueles que falam que querem concurso, dificilmente, e hoje em dia eu dou aula só no 7º semestre, então já é um semestre avançado, dificilmente sabem que concurso público querem. Às vezes eu tento até cutucar eles, não, pelo menos a área, carreira policial, judiciário, judiciário trabalhista, judiciário comum, o que você pensa, né? Então eu tento provocar, porque eu, Thiago, penso que é necessária a vocação. O que você acha sobre isso, Rodrigo? Diego, desculpa. Porra, cara, eu te falo que a minha resposta é depende, cara. Depende. Tem muita gente que entra por vocação, e eu vejo isso muito, porque eu tenho um público muito grande aí na área policial, ou que quer ser policial, e agora tem muita gente, cara, que querem outros benefícios da advocacia, que o João até falou, que era a questão, por exemplo, da estabilidade. É a questão, por exemplo, de você iniciar uma carreira... Do concurso, já ganhando, do concurso, a estabilidade do concurso. Do concurso. E já entrar numa carreira, num concurso público, já ganhando um bom salário. Porque tem salários aí em autarquias federais, que nível médio, que paga 10 mil reais. Às vezes a pessoa quer resolver o problema da vida dela ali financeiramente, dar uma dignidade, uma tranquilidade para a família dela, pagar um plano de saúde para os pais, pagar um aluguel, sair de casa. Então, eu te falo, depende. Vai ter gente que está ali vocacionada e que quer aquilo para a vida dela, e tem gente que não, que ela se daria muito bem, é extremamente competente, se daria bem na iniciativa privada, mas almeja, com, sei lá, 25 anos de idade, começar ganhando bem. Então aí existem vantagens e desvantagens do concurso público, né? Na hora que você me passar essa bola aqui, eu já anotei algumas coisas aqui, cara, importante para a galera saber vantagens e desvantagens do concurso público. Então, respondendo essa sua pergunta, eu diria que depende. Tem casos que sim, tem casos que não, que a pessoa vai por vocação ou não. Mas necessário? Eu acho que não, cara. Não é necessário o cara ter vocação para determinado cargo. Ô, Diego, eu concordo com você, por quê? Desses 16 anos de cargo público, eu não tinha descoberto a minha vocação. Mas, independente de qualquer coisa, eu estava satisfeito. Eu exerci uma função que eu era bem remunerado, eu exerci um cargo público que era estável e que me dava a tranquilidade que eu queria naquele momento. De certa forma, o cargo público, ele nos dá, de certa forma não, né? Eu acho que ele nos dá sempre uma certa satisfação. Respeitabilidade, com a sociedade. Né, Poxa, eu sou promotor de... Desculpa. Então, no final das contas,
eu acho... É que me ligaram aqui. Então, no final das contas, eu acho que a vocação ela é importantíssima, mas há muitas situações que ela não é fundamental. Agora, há alguns cargos públicos que eu vejo que é fundamental vocação. Eu fico imaginando o cargo de magistrado, sabe? Poxa, que difícil missão que é ser juiz imparcial. Cara, eu falei brincando ali na hora, né? Que você estava falando que fez cargo para juiz e para promotor. Poxa, quantos e quantos promotores que eu vejo que pendem para alguma parte, sabe? E eu acho que precisa de vocação para ser juiz, para se abster das suas ideologias, para julgar com imparcialidade segundo a lei. Então, assim, estou dando só um exemplo, mas existem inúmeras funções que requerem, né, elas necessitam, é imprescindível que haja vocação. Não sei o que você pensa quanto a isso, Diego. E já emenda nesse lance aí que você estava entrando, que é as vantagens e desvantagens. Isso aí eu estou curioso. Isso aí eu estou curioso. Veja bem, concordo plenamente, João, porque o que acontece? A pessoa vai passar num cargo público e ela não vai ser feliz, cara. Ela vai estar em conflito com os valores dela ali, que ela acredita. Então, aí, vou só a título de exemplo. Eu lembro que eu estava fazendo cursinho, aí tinha um defensor público que dava aula, nem me recordo o nome dele, faz tanto tempo isso que eu tô velho já. Ele falava que ele tinha um colega na defensoria pública que toda vez que chegava lá estupro de vulnerável, ele se declarava suspeito. Sabe, ele não conseguia, e não só nisso, outros exemplos também, outros casos, outras áreas criminais ali, que ele se declarava suspeito, e os colegas não ficavam, desculpa o tempo, ficavam putos. Pô, então você tem que fazer concurso para defensoria, você está no concurso errado. Tal. Então, às vezes, entra em conflito, o cara não é feliz, né? A depender do que ele vai fazer. É isso aí. Agora, deixa eu só emendar, como o João falou aqui, cara, eu separei aqui alguns benefícios do concurso público, depois vou falar das desvantagens. Então, olha só, primeiro, em regra, em alguns casos sim, mas em regra não precisa de experiência para ingressar. Então, é diferente da iniciativa privada, que muitas das vezes te exigem a experiência. Você, em regra, não precisa, é fazer a prova. 2, depende exclusivamente do seu esforço. Então, indicação aqui, no caso de concurso público, não. Então, é possível que a pessoa entre, estude por conta própria, não tenha padrinho, não tenha indicação, não tenha nada. 3, os salários, em regra, são início de carreira, são melhores que na iniciativa privada, em regra. Então, eles pagam muito bem. Como o exemplo que eu dei, em autarquia federal tem concurso que paga R$10 mil para nível médio, cara. Então, onde você vê isso na iniciativa privada? É muito, muito difícil. Também esses concursos realmente são complicados de passar, né? Reconhecimento e respeitabilidade, o que o João falou. Então, você passa num concurso público, cara, você, até para sua família é legal, é bacana, né? Você falar, pô, sou fiscal de rendas, sou, sei lá, trabalho na NTT, numa autarquia na Anatel, é bacana. Então, isso é importante para satisfação pessoal da pessoa. Em regra, as férias e licenças são respeitadas quando você está no concurso público. Pô, eu falo isso, mas com um parêntese. Eu lembro que eu estava na Polícia Civil, eu trabalhava como escrivão ad hoc. Meu cargo era de inspetor de polícia, como se fosse agente na Polícia Civil do Rio de Janeiro. E eu já estava há 3 anos no meu cargo. Eu falei, pô, cheguei pro meu chefe e pedi, pô, eu queria tirar umas férias. Não, tem 3 anos que eu não tiro férias. Ele falou, tudo bem, você pode até tirar férias, mas se você tirar na hora que você voltar, eu vou te transferir dessa delegacia que você vai para uma outra delegacia. O cara fez isso comigo. Então, o meu foi uma exceção, né? Em regra, você consegue tirar suas férias. Acabou que eu não tirei as férias, preferi ficar ali porque era conveniente para mim trabalhar naquela delegacia específica, eu já tinha minha vida toda montada ali, estava estudando e tal. Flexibilidade de carga horária. É possível você ter, a depender da sua chefia e tal, do órgão que você trabalha, você consegue uma flexibilidade de carga horária. Aí também, na iniciativa privada, você também tem, né? Se você conseguir se organizar. Independência financeira, você consegue, passando na prova, consegue planejar viagens, por exemplo. Eu consigo fazer muito isso hoje em dia. E principalmente a estabilidade. Então, essas aí são as vantagens que eu separei aí na área de concurso público, quem quer concurso público. Mas nem tudo são flores. Vamos fazer, Diego, acho que vai ficar legal o bate-papo. O bate-bola, assim, você falou quais são as vantagens do cargo público. Eu acho que já fica legal a gente emendar em quais são as vantagens da advocacia. Porque daí as pessoas podem olhar os dois lados. E aí você vem com as desvantagens do cargo público. O que você acha?
né? Boa, manda, manda. Boa. Então, João, você que está aí na sala VIP, esperando o seu voo, começa aí dizendo o que você acha, pontuando algumas vantagens da advocacia. Eu, com muita propriedade, de quem já exerceu por 16 anos, cargo público concursado estável, tá? Eu posso dizer uma coisa, eu vou replicar as palavras de Zanoni Júnior, não esqueço nunca uma palestra que eu ouvi de Zanoni Júnior, bem no momento decisivo onde eu estava, ou estava por deixar o cargo público. Dizia ele, o cargo público é uma gaiolinha de ouro, onde a gente fica pastando tranquilamente o alpiste da estabilidade. Não estou falando isso para criticar o cargo público, mas eu me vi naquilo. Eu estava lá, claro, é confortável, a estabilidade ela é maravilhosa, ela dá uma tranquilidade emocional para você, claro, mas ela limita você, é uma gaiolinha. Então, muitas vezes, ali no cargo público, eu sentia que eu podia voar. Estava eu lá limitado no cargo público em todos os sentidos, tá? Limitação, vamos lá, de tempo. Então, na advocacia, a primeira coisa que eu acho que na advocacia é uma vantagem. Você trabalha a hora que você quiser, em regra, tá? Então, exceto o júri, uma audiência, uma coisa que tem um prazo determinado, você atende seu cliente na hora que você quiser. Tem dias que eu me dou o luxo, por exemplo, estou cansado, um júri que foi extenuante, no outro dia eu não vou fazer nada. Vou fazer coisas que eu gosto, vou ler, vou estudar, vou descansar. Então, a advocacia te dá tranquilidade de horários. Outra coisa, limitação financeira. Eu tinha muito medo de ganhar pouco. Eu tinha muito medo de não ter satisfação profissional financeira. Quando você entra para o cargo público, delegado de polícia civil, eu estava buscando, que na época ganhava 15 a 20 mil reais. Poxa, isso aí resolve a vida de qualquer um. Agora eu te digo uma coisa. Advogado, vai na tabela da OAB e verifica quanto que é a tabela de um júri. Um júri. E aí daqui a pouco vocês começam a perceber quantos júris eu faço por mês. Tá? Então, é difícil de chegar. O Diego Braga chegou em 10 anos no cargo público dele, que remunera muito bem. Né? Inclusive, vocês tiverem interesse em saber quanto que ganha o cargo público, vai lá no portal da transparência e verifica. Tá? Inclusive, promotor que, aí, fazendo um parênteses, promotor que chega e joga na minha cara, advogado, trabalha para ganhar dinheiro, aí eu pego o portal da transparência e falo, espera aí, o senhor trabalha por quê? Porque eu acho que o senhor está ganhando mais do que eu. Aí eu pego meu contrato, mostro meu contrato, mostro... então, assim, deslealdade se combate com... Mas, enfim, o advogado, ele ganha muito dinheiro. Claro, é muito bem remunerado. Quanto custa um habeas corpus? Um habeas corpus. Então, as duas primeiras coisas que eu posso citar para vocês a não limitação salarial que um advogado tem e a disponibilidade de tempo. Continua, Thiago. Eu acho isso muito importante. Só que eu acho que a não limitação, né, do valor, eventualmente, dos seus recebimentos, dos seus vencimentos, é algo que isso é muito difícil para algumas pessoas no começo conseguir lidar. Né? O João comentou isso, né, que foi uma dificuldade dele no começo, né, de pensar quanto, né, que eu vou receber no mês que vem. Né? E os advogados aqui do escritório, até os estagiários, todo mundo recebe alguma participação em honorário do caso que está trabalhando. Né? E um dia um deles chegou para mim e falou, Thiago, tá complicado isso para mim, não estou conseguindo lidar. Eu falei, por quê? Porque eu não sei quanto que eu vou ganhar mês que vem. Eu falei, mas é assim na advocacia. Na advocacia você consegue ter um panorama, né? Porque você tem contratos com pagamento de honorário parcelado e etc. Mas exatamente quanto você vai receber, né? Você não consegue. Então, isso de fato é algo que às vezes preocupa. Mas, né? Você não tem um teto. Você tem que pensar por isso, né? Construa seu piso, mas você não tem um teto. Então, teu piso no começo ele pode ser instável. Mas você tem que sempre olhar para cima e pensar, não tem um teto. Foi sempre isso que me guiou, né? Agora, eu acho que esse detalhe que o João falou, de você não se guiar pelo seu tempo, é algo muito interessante também. Né? Eu não tenho limite de trabalho, não tenho que bater ponto. E aqui no escritório a gente não tem. Aqui no escritório, efetivamente, o pessoal começa a trabalhar 10, 10 e meia da manhã, às vezes. Mas também não tem hora para sair, né? Só que aí a gente não tem, por outro lado, e aí eu vou deixar para o prejuízo, esse benefício, né, que o Diego falou e que o Rodrigo está usufruindo dele agora, por exemplo, né, de virar as costas, sair e viajar. Né? Eu dei uma de louco e fui viajar no feriado do carnaval, meu amigo, né, tá doido. Faltou cliente ligar para mim e falar, como assim que você tá viajando? Você tá doido? Né?
né? Então, assim, é algo diferente, né? O promotor de justiça, o defensor, eu acredito que pode viajar, tirar férias e desligar o celular, praticamente, né? Na advocacia criminal, eu não posso desligar o celular nem no final de semana e nem durante a noite de sono, né? Então, tem esse outro lado. Thiago, pode falar. Fala um pouquinho, você, tá? Porque você é um cara muito respeitável aqui, né, em Campo Grande, no Brasil inteiro. Faz um contraponto, que eu acho que é um ponto positivo, sobre a respeitabilidade, o contraponto da respeitabilidade do cargo público e da advocacia. Que eu acho que isso é algo que vale a pena, cara, porque assim, hoje eu me sinto tão satisfeito, parece que no cargo público eu era respeitável. Eu tinha essa respeitabilidade, esse reconhecimento, mas nada comparável à respeitabilidade que eu adquiri hoje, assim, me tornei referência para as pessoas que né, de uma maneira muito mais significativa. Fala um pouquinho sobre isso, porque isso é um ponto que às vezes o advogado esquece, o pretenso advogado ele esquece. Ele toma como referência o advogado falido. Ele fala, não vou ser advogado porque advocacia, e isso não é nem o pior, né, segundo João? plano. A advocacia é segundo plano. Deve visualizar isso também. O pior é a visão que algumas pessoas têm errada da advocacia ainda, né? Principalmente da advocacia criminal, às vezes, muitas vezes ainda, né, criminalizada, banalizada, mas eu acho que ultimamente a gente vem recuperando, né? E acho que isso é um ponto positivo desse movimento da jovem advocacia, e que aparece muito nas redes sociais, vem recuperando aquele prestígio da advocacia. Porque tem muitos advogados aí, jovens advogados, se mostrando aguerridos, respeitosos e etc. Eu falo em uma nova advocacia, né? Aquela advocacia que ela é combativa, que ela às vezes aparece até muito birrenta, talvez, muito aguerrida, muito combativa, mas eu prefiro essa advocacia nova, combativa, aguerrida, do que aquela advocacia antiga, da conversa no pé do ouvido, dos acordos, dos rolos que advogados faziam, e que é isso que a gente tenta, né, falar que não, isso não existe mais, né, nessa nova advocacia. É uma advocacia combativa, é uma advocacia que se faz pela técnica, é uma advocacia que se faz por uma atuação estratégica. E aí acho que com isso, né, você, não estou falando João, você que está nos ouvindo e que quer se sentir prestigiado como advogado, quer se sentir prestigiado na advocacia, eu acho que respeito é aquilo que a gente conquista, né? Respeito é aquilo que a gente conquista. Então você vai conquistar o respeito com a sua postura, com a sua forma de atuação, com a sua forma de tratar os outros profissionais, e principalmente aqueles que são de outras classes, né? Os promotores, os juízes, os delegados, né? E com isso adquirir a sua respeitabilidade também, né? Se você é aquele advogado que fala mal, que trata mal o promotor, o juiz, o delegado, você nunca vai conseguir ser respeitado por eles. E o promotor, o Diego pode dizer isso melhor do que eu acho que ele consegue compreender, e ele até prefere um advogado combativo durante uma audiência que o respeita, né, e que é uma pessoa correta e idônea, do que um advogado passivo numa audiência, mas que é um cara que fala mal da magistratura, fala mal do Ministério Público e até faz coisas não idôneas por aí, né? Acho que é isso, né, Diego? É isso aí, cara. Eu até vou pegar esse gancho que você falou, da questão da respeitabilidade. Muita gente vem no meu Instagram, vem tirar dúvidas em casos concretos. Aí eu falo, gente, eu não posso falar, te dar conselho, fazer aconselhamento em casos concretos. Então procure um advogado, e, com certeza ele vai te ajudar, nesse caso concreto, só falo, esclareço dúvidas genéricas. Mas aí eu vejo a diferença, exatamente o que você falou, Thiago, quando vem um advogado conversar comigo, junto com a parte, é uma coisa. Quando vem só a parte, é outra, cara. Não tem jeito. A minha função, tenho uma função de ombudsman, que é o ouvidor da sociedade e tal. Mas quando vem um advogado junto, é diferente. Então, o respeito que a gente tem por esse profissional, a gente escuta com muito mais propriedade, tecnicamente, o que ele vai me falar. Então, é diferente. Então, com certeza. Por isso que eu dou sempre um conselho para as pessoas. Olha, teu caso é muito complicado, procure um advogado, eu não consigo te ajudar, não posso te ajudar nesse caso. Então eu concordo plenamente essa questão da respeitabilidade, eu vejo isso hoje muito mais, essa divulgação da informação pelas redes sociais. Então, é o que o João estava falando, o que ele conquistou em 5 anos de advocacia, cara, o cara é conhecido no Brasil inteiro, não só por causa da rede social, mas pelo trabalho que ele exerce. Mas vamos falar das Agora, desvantagens. vamos para a parte que você falou, e os prejuízos, né,
Você falou dos Então, benefícios do cargo público. Quais seriam os prejuízos do cargo público? O que você vê como um problema do cargo público? O que você fala, poxa, isso aqui podia ser diferente, isso aqui, né? eu vejo a situação que vocês já bateram muito, já falaram, que é a questão do teto salarial. Então, eu nunca vou ser rico na minha vida se eu, provavelmente trabalhando do jeito que eu trabalho, porque a minha promotoria me demanda demais, eu trabalho numa promotoria criminal, só para vocês terem uma noção, eu atuo em mais de 5.000 processos, e ainda respondo para uma outra comarca distante, que não, como não tem promotor, não tem servidor público suficiente, então, rico eu nunca vou ser, eu sou feliz com o que eu faço, sou realizado financeiramente, mas rico eu nunca vou ser. A questão do teto salarial. A outra, cara, que eu vejo que é uma desvantagem, às vezes, conquistar um cargo público é mais difícil do que na iniciativa privada. Isso é muito relativo também, mas porque às vezes você conhece, tem um conhecido, o cara te indica para uma vaga, você consegue. No cargo público não existe isso, né? Exceto cargos de livre nomeação e exoneração, que pode haver algum tipo de indicação. Mas, fora isso, quando você vai fazer concurso, a indicação por si só, ela não ajuda em nada, absolutamente nada. A prova é totalmente não identificada, né? A pessoa nem se identifica ali, geralmente é por número e tal. E a terceira coisa que eu vejo, cara, é essa questão da reforma administrativa. Ela não passou ainda, mas ela vai ser um complicador para o servidor público, já nos futuros, né? A galera que ainda vai fazer concurso público. A estabilidade, ela vai ficar um pouco prejudicada, eu digo um pouco, não totalmente, porque é possível, de maneiras mais simples, você desligar um servidor público, mas eu continuo achando que mesmo com as reformas administrativas, vai ser muito complicado você, diferente da iniciativa privada, que um dia que você pode acordar com o seu chefe de mau humor, o cara te mandar embora, simplesmente assim, olha, até inventando uma desculpa ou não, falou, vamos ter que fazer um corte aqui, infelizmente você está desligado. No serviço público, ainda com a reforma administrativa, não vai ser assim. Então, vai existir uma certa estabilidade. Então, eu acho que aí seriam as desvantagens do cargo público. Na advocacia, né? Na advocacia eu até comparo a nossa atividade à de médico, né? Talvez a grande desvantagem da advocacia, e é algo que, assim, eu vejo como uma desvantagem quando eu, às vezes, olho outras profissões. Eu tenho um amigo meu que, às vezes, pelo trabalho do cara, às vezes tem dia que 3h30, 4 horas, o cara já tá no bar bebendo, né? Então, assim, e na advocacia, não. Na advocacia isso não acontece. Talvez na advocacia isso vai acontecer quando você tiver 60 anos de idade, né? 55 anos de idade, principalmente na advocacia criminal. Então, assim, eu não durmo com o celular no silencioso, moto avião não existe na minha vida, e a gente não desliga, né? A gente não desliga. Eu comparo muito a médico. Ontem eu fui acompanhar minha esposa num procedimento cirúrgico, e o procedimento acabou umas 6h40, 7 horas, e tinha médico chegando para fazer cirurgia, tinha cirurgia marcada 10 horas da noite, e o médico falou comigo na frente do centro cirúrgico, o centro cirúrgico lá dentro pegando fogo, pau torando, e eu falei, cara, isso aí tá igualzinho o meu escritório 6h30, 6h40, é desse jeito. É a hora que começa a voar papel, porque tá acabando o expediente do fórum e tal, e o pau tá torando, e às vezes 6h30, 6h40 eu tô saindo para dar aula na graduação, às vezes eu volto depois da aula pro escritório, porque tem prazo para terminar de corrigir, 9h30, 10 horas da noite para protocolar até meia-noite. Então, é surreal mesmo. Então, acho que esse é o principal detalhe da advocacia, é nunca desligar, né? Deixa eu falar um ponto negativo da advocacia, que, de certa forma, é positivo para quem sabe resolver ele. A faculdade não ensina a empreender. Ela não ensina você a advogar, ela ensina você a ser bacharel de direito. E a advocacia, ela vai muito além do jurídico. Então, um problema para quem não tem a veia empreendedorística, para quem não sabe empreender a sua própria advocacia, para quem não sabe atuar na livre iniciativa, é o fato de que você vai ter que encarar um mercado de trabalho muito competitivo. E aí, o segundo ponto negativo, a eventual e possível deslealdade de alguns colegas profissionais. Por exemplo, tenho certeza que o promotor Diego Braga, na hora do exercício profissional dele, não vai chegar outro promotor e vai falar assim, o serviço do promotor ali é péssimo, deixa eu entrar no lugar dele para fazer o júri. Não sei, assim,
tem controvérsia, mas é muito menos que a advocacia, né? Não, é Então, menos, assim, certamente. na advocacia Certamente é menos. como um todo, a gente tem alguns profissionais, né? E aí eu falo de forma excepcionalíssima, advogados que simplesmente eles são desleais com outros colegas. E aí o pessoal que está aqui ouvindo e assistindo muito bem sabe disso. Quem nunca teve um episódio de deslealdade do colega para contigo? Né? E aí é falta de ética, é o que acontece na iniciativa privada, que é um empreendimento engolindo o outro. Na advocacia como um todo tem, na advocacia criminal não dá para a gente fechar os olhos para isso. Né? Então eu vejo como um ponto negativo, que é o fato de que o advogado precisa empreender, ele precisa correr atrás dos júris dele, no meu caso, né? Por exemplo, o Diego não precisa correr atrás dele, ele tem que dar conta da pauta dele, porque alguém já estabelece a demanda dele, o advogado não. Se ele não correr atrás, não tem cliente. O cliente não cai de paraquedas. Isso é um ponto negativo? Pode até ser para quem não tem a veia empreendedorística, ou seja, não sabe, de certa forma, levar o Deixa eu fazer só um parênteses aqui. Fala, isso que você falou da questão da veia empreendedora, eu considero importantíssimo também para o advogado essa veia política. Porque eu vejo que os advogados que se destacam, muitas das vezes, ou pelo menos conseguem uma caminhada exitosa aí na carreira, quando eles são engajados politicamente. Estou falando na questão da própria OAB, seccional, regional, federal. Então isso é muito importante. Eu, muito em tese, eu não preciso disso para eu conseguir uma promoção por antiguidade. Por merecimento eu preciso, isso acontece. Mas por antiguidade eu não preciso. Então, é muito importante para os advogados também a questão da política, saber lidar com a política, tanto dentro da advocacia, quanto com os outros profissionais. Isso é importante, cara. O cara tem um prato, isso ganha demais quando chega com uma postura, né? Nós estamos chegando ao final aqui, e eu gostaria que você falasse as suas últimas palavras, o que você acha que tem que ser dito, para aquelas pessoas que querem um concurso público. Primeira coisa, não tem, no meu entendimento, não tem certo e errado. Quem tem vocação para concurso vai para concurso, quem tem vocação para advocacia, todas as funções são interessantes, todas as funções têm os seus prós e contras, e eu acho que a gente discutiu bastante sobre isso. Agora, especificamente, para aquele advogado que começou a advogar e não se identificou, claro, ele já passou aquele período que é difícil para qualquer um, aqueles 2, 3 anos, e mesmo assim, às vezes, ainda que com a satisfação financeira, ele não se identificou com a advocacia e quer ficar público. Ou para aquele acadêmico que está aqui prestando, que está aqui assistindo esse podcast, de alguma maneira pretende ingressar no cargo público, mas não sabe por onde começar. Diego, fala, ensina o caminho das pedras, eu sei que vai ser pouco tempo, mas diga, dê uma mensagem para esse pessoal que quer o cargo público. Beleza, especificamente. Olha, eu recebo muito dessas perguntinhas nas minhas caixinhas lá de perguntas. O que eu falo para a pessoa que quer começar do zero e quer fazer concurso público? Primeiro, meu amigo, você tem que ter um propósito na sua vida. Assim como na advocacia, você quer, quero ser um profissional reconhecido no júri. Então, meu amigo, se dedica e estuda, porque não vai ser fácil. Então você tem que ter um propósito. É isso que você quer? A sua prioridade vai ser essa? A sua prioridade 0100 lá vai ser essa? Então bote isso na sua cabeça. Segundo, se você não sabe por onde começar, faça um cursinho. Bom, qual a grande área? Eu não sei se foi o Thiago, o João que falou no início. Qual a grande área que você quer? Eu quero área jurídica específica estadual, eu quero jurídica federal, eu quero área policial, eu quero área fiscal, eu quero área bancária. Às vezes o cara quer ser bancário, mesmo fez um curso de direito, mas quer trabalhar em banco, sei lá, investimento, não sei. Então, separe, escolha, tenha foco no que você quer. Beleza. Aí, vai fazer um cursinho, escolheu a grande área, botou isso como um propósito da sua vida, meu amigo, prepare-se para o processo. Passar num concurso público é um processo, meu amigo. Um processo que você vai adquirindo maturidade. Vai chegar um momento, você vai terminar o seu cursinho lá, você vai ter que... Você já vai te dar um norte, aí você vai ter que ter a maturidade para estudar em casa, porque você passar num concurso mais complexo, né, nunca falo em concursos mais difíceis ou mais fáceis, os mais complexos, você vai ter que ter a maturidade de sentar a bundinha em casa durante muitas horas e efetivamente estudar. Você já adquiriu aí a maturidade suficiente para você, já tem o seu material formado ali, eu vou agora estudar, vou ler informativo, jurisprudência, vou fazer questão, aí é separar lá a sua vida. Mas entenda, é um processo, e esse processo não é fácil. Ele pode demorar menos tempo ou mais tempo, se você tiver técnicas, dicas, orientações e tal, mas que vai levar um tempo, acredite, não vai ser do dia para a noite. Isso é muito importante,
E aí eu vou repetir aquela frase que eu falei, reverberei ela pro pessoal aqui do escritório ontem brincando, né? Isso tudo aí cria caráter, né, Diego? Quando eu digo cria caráter, caleja, né? Isso aí engrossa a pele, né? Essas horas sentadas aí de bunda na cadeira faz o cara refletir tudo que ele quer, tudo que ele pretende ali, né? Tanto questões emocionais quanto questões patrimoniais do porquê que ele está buscando aquele cargo público. E depois que ele senta na cadeira empossado, ele vai lembrar de toda aquela trajetória, né? E de como foi difícil estar ali e verdadeiramente valorizar esse cargo público que ele está ocupando. E não é diferente, né, na advocacia criminal também, né? Eu quero terminar dizendo aquilo que eu disse no começo, né? O Diego contou o início da história dele, 10 anos, né? 4 concursos públicos para chegar no cargo que ele ocupa hoje, né? E não é no cargo que ele está hoje, né? Para chegar na função de promotor de justiça, né? Na advocacia não é diferente, não vai ser diferente. Não espera que vão ser 3, 4, 5, 6 meses. Às vezes aparecem alguns advogados que estão com dificuldade, que estão frustrados e procuram eu e o João. E às vezes tem 6 meses de advocacia, né? Não vou dizer que isso não pode acontecer com 5, 10 anos de profissão, mas normalmente está no comecinho. E o comecinho é difícil e foi difícil para todo mundo. Eu, com 1 ano de carreira profissional, tinha um cliente criminal só no meu escritório. Eu já dava aula de direito penal na faculdade e só tinha um cliente criminal no meu escritório. Então, o começo é o começo para todo mundo, tá? Viva o processo, isso é mais importante. Viva o processo, porque isso vai ser muito importante para a sua formação como advogado ou, né, como funcionário público. Valeu, Diego, muito obrigado. João, faça suas palavras finais. Cara, olha que legal. O Diego deu uma mensagem para concurseiros, para quem quer concurso. O Thiago deu uma mensagem para quem quer advocacia. E eu vou dar uma mensagem para você que está indeciso, tá? Porque eu, por um certo momento, eu fiquei muito tempo indeciso. Eu estava no cargo público convicto, a transição para a advocacia foi um parto, foi um lamúrio, e aquele momento decisivo, no momento onde eu deixei o cargo público, foi exatamente descobrir a minha vocação. Eu acho que vocação é a palavra para a maioria dos cargos e para a advocacia. Cara, não aguenta defender gente, não aguenta atender telefone, não consegue relacionar com mãe de preso, com família chorando no seu ouvido ou te cobrando demais, não aguenta a densidade do estudo, do cargo público, da advocacia. Não vem para advocacia, sabe? Não vai para um cargo público que você não está vocacionado. Descubra a sua vocação. É difícil? É. Mas eu acho que a vocação dá para descobrir em estágio, a vocação dá para descobrir você se aproximando de um advogado criminalista para saber qual que é o dia a dia dele. Eu acho que a gente tem que vivenciar, parar de achar as coisas, assim, ó, visualizar as coisas de maneira abstrata. O que um promotor faz? A gente só vê lá o que é publicitado, vai lá pedir para acompanhar um promotor, fazer um estágio, ver como que funciona a realidade de um promotor, de um advogado. Descubra a sua vocação, porque quando a gente está vocacionado, nem parece trabalho. Tem situações onde eu vou para o tribunal do júri que eu simplesmente me desaguo em lágrimas. É uma pressão emocional absurda. Ontem um advogado fez júri comigo e falou assim, olha, daqui para frente, júri, a gente só vai cobrar X, e esse X era o dobro do que ele tinha cobrado. Porque é muita pressão emocional, é muita pressão emocional. E mesmo com essa pressão emocional, tem momentos que eu tô no júri, que eu acabo o júri assim, ó, extremamente abalado emocionalmente, e aí eu lembro, peraí, eu tô ganhando para fazer isso. Essa satisfação aqui, isso aqui que eu faria de graça, eu tô ganhando para fazer isso. Então, no final das contas, a vocação é o que nos faz a gente ter qualidade no exercício da função que a gente escolher, independente se ela é pública ou privada. Quero agradecer demais a vocês que estão aqui e agradecer ao Diego Braga, esse gigante que sempre tem um diálogo tão fácil aqui com a defesa, um promotor de justiça, uma pessoa que eu admiro, um profissional que eu admiro. Então quero desde já convocar vocês, aqui tem uma setinha em cima da minha cabeça, vocês vão seguir aqui, ó, promotor Diego Braga, e já aproveita, segue Thiago Buni, segue João Ricardo. Se quer conhecer um pouquinho da advocacia, segue João Ricardo, segue Thiago Buni. Quer conhecer um pouquinho mais da promotoria, conhecer um pouquinho mais do mundo de concurso público, segue o professor Diego Braga. Tenho certeza que você vai gostar muito. Não estou só recomendando, como estou intimando vocês a acompanhar. Amigo, muito obrigado. Estou sempre aqui à disposição de vocês, porque é o que eu falei no início, é um trabalho muito bacana que vocês fazem.